O reajuste salarial acontece anualmente para deixar o vencimento do salário mínimo em equilíbrio com a inflação e influencia diretamente na preservação do poder de compra dos trabalhadores. No entanto, a recessão econômica vivida no país tem afetado esse reajuste. Em fevereiro, 63,9% das negociações salariais resultaram em ajustes abaixo da inflação, o que significa perdas para os trabalhadores. Para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo, aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã, com o advogado especialista em direito trabalhista, Gisela Cardoso. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. No caso do salário mínimo, quem ganha hoje, por exemplo, R$ 880, ele tem direito a esse reajuste anual? Quem garante isso ao trabalhador que ganha o salário mínimo? Então, na realidade, a Constituição Federal garante a todos os trabalhadores um salário mínimo para a jornada legal de 44 horas semanais e 8 horas diárias. E esse reajuste, geralmente ele vem no início do ano, nós tivemos agora, a partir de 1º de janeiro, esse novo valor de R$ 880. A Constituição Federal, ela estabelece que a todo trabalhador será garantido um salário mínimo que garanta a ele as suas necessidades básicas. Esse último reajuste, ele veio um pouquinho acima da inflação. A inflação do ano, ela fechou aproximadamente a 11% e o reajuste foi 11,6%. Ou seja, um pequeno ganho real. Um pequeno ganho real. Na realidade, nós não temos na nossa legislação uma lei que estabeleça, que garanta o reajuste anual automático. O que nós temos é exatamente essa garantia constitucional de um salário mínimo nacional unificado, então ninguém pode receber menos que esse salário, e a garantia da irredutibilidade salarial. Ninguém pode ter o salário reduzido. Ninguém pode ter o salário reduzido. Porém, a ideia é que a inflação está aí todo ano. Acabamos de ter aqui a entrevista, a reportagem falando sobre o aumento da energia elétrica, Então, a ideia é que esse trabalhador ele possa, no mínimo, manter o seu poder de compra. Então, na maioria das hipóteses hoje, na maioria das categorias, esse reajuste salarial, ele é negociado através das normas coletivas, dos sindicatos. Então, nós estamos aí com várias categorias já em processo de negociação, outras iniciando agora. E, neste momento, o sindicato, a partir de uma assembleia que é realizada com os seus empregados, apresentam ao empregador, ou ao sindicato dos empregadores, a perspectiva, o que eles esperam em relação ao reajuste. Geralmente, a reposição inflacionária, muitas vezes medida pelo INPC, mais um ganho real. Atualmente, o que está difícil realmente nas negociações é esse ganho real. Em razão da própria crise que se vive, desemprego muito grande, uma crise econômica muito severa. Quer dizer que só quem ganha o salário mínimo tem direito a esse reajuste anual conforme a inflação. Acima do mínimo, ou seja, quem ganha hoje no Brasil acima de R$ 880, não tem garantia de que o reajuste será conforme a inflação do último ano, é isso? Exatamente. Esse reajuste ele vai se dar a partir da negociação coletiva. Daí a importância da atuação sindical. Dos sindicatos. Inclusive, os dados da DIEESE publicados ano passado mostram que no ano de 2015, pelo menos 15% das negociações coletivas realizadas no país firmaram reajuste abaixo da inflação. Mas isso, assim, de uma maneira, olhando até pela macroeconomia, vamos entrar um pouquinho na economia aí. Se o trabalhador não tem a inflação reposta, ele vai, consequentemente, consumir menos. E isso vai gerar mais problemas na própria economia. As empresas também têm que ter consciência disso também, Com certeza. Por isso, volto a dizer, a importância da negociação coletiva. E hoje nós temos, quando nós falamos em norma coletiva, ela pode se dar de duas formas. As convenções coletivas de trabalho, que elas são negociadas e realizadas entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, e os acordos coletivos, que são direto entre sindicatos de empregado e as empresas. E aí, quando não há esse acordo, vai para o tal do dissídio. Dissídio coletivo, exatamente. E aí, explica para a gente isso aí. Frustradas as negociações, como eu disse, inicia-se a negociação a partir da apresentação de uma proposta dos empregados, a partir dos seus sindicatos. Se iniciada a negociação não chegou-se a um resultado, frustrada, há a possibilidade, então, de propor o dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho, diretamente ao Tribunal Regional do Trabalho. É uma ação e aí
caberá à Justiça do Trabalho julgar aquele dissídio, inclusive estabelecendo qual o percentual de aumento que será dada àquela determinada categoria. Olhando as decisões da Justiça Trabalhista, o que os magistrados têm arbitrado assim? Consideram a inflação do período para a recomposição salarial ou não? Consideram, é o fator primordial, né? É claro que cada situação, cada categoria vive uma realidade diferente. Então nós temos aí categorias que a empresa, que o ramo de atividade está bem, está aumentando, está em ascensão. Então também será considerado. Temos outras que estão embaixo, o desemprego muito alto. Isso também será considerado. Mas o ideal é que, no mínimo, a reposição inflacionária. Vamos imaginar uma empresa que queira, de fato, garantir essa recomposição salarial dos seus trabalhadores, dos seus empregados, conforme a inflação do período. Mas ela não tem condições naquele momento. Ela pode parcelar essa recomposição salarial ou não? Através da negociação coletiva, ela é a livre negociação entre as partes. Então, é possível, sim, estabelecer, junto com os sindicatos, uma reposição inflacionária, às vezes até um aumento de ganho real, de forma escalonada, em determinado mês, um pouquinho, mais um pouquinho, até chegar àquele valor que seja interessante a todos. A negociação coletiva permite esse tipo de acordo. Agora, isso eu estou falando da iniciativa privada. E no serviço público, como que funciona? O serviço público, ele vem, geralmente no Estado, ele tem a lei que regulamenta cada uma das categorias, né? Então são leis estaduais ou leis municipais que vão aplicar o reajuste àquela categoria. Geralmente observando também, no mínimo, a perda inflacionária. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma próxima. Até a próxima.